do Estado do Rio, onde se há maior parte da população, do ponto de vista daquilo que é a definição do IBGE, rural do que urbana, né? E aí é interessante, se a gente cruza esses dados do IBGE, se a gente pega a tabela do IBGE para ver quais são os municípios onde há maior população rural do que urbana, e se a gente cruza, por exemplo, com o IDH dos municípios do Rio de Janeiro, a gente vai ver que aqueles municípios que se encontram no final da tabela do IDH são aqueles municípios que se encontram no início da tabela do rural. Então, assim, né, a gente parece que a gente está fazendo uma discussão, são velhas, novas discussões, né? Porque aí, onde é que isso tudo vai chegar também? No rural, bom, eu não vou conseguir chegar, porque eu falei pra caramba, mas vai chegar num rural que é também um rural do espaço de exclusão, mais uma vez. Então, a gente está reproduzindo de novo. Então, passei para a gente atravessar. Né? Essa. Isso aí nem precisa, porque eu já falei. Esse problema, que é o problema, enfim, da nossa relação capitalista com o espaço, acontecendo de novo no espaço rural. Vou tentar fechar. Vamos lá em frente. Então, o que vai acontecer? Essa invenção, né, essa representação do espaço rural que vai ser... E aí tem um trabalho muito bacana, e, aliás, trabalhos muito recentes que têm sido feitos, porque eu acho que, embora essa discussão seja antiga, se você for procurar trabalhos que, de fato, tentam dar conta dessa relação do rural com a metropolização do espaço, esses trabalhos, às vezes, datam dos anos 2000 para cá, né, a maioria deles. Então, assim, tem um trabalho do professor Hidalgo, que vai estudar o caso chileno e vai mostrar como essa invenção, né, essa representação do espaço rural transformado em utopia, um pouco do que eu tentei mostrar aqui nos casos do rural fluminense, ela tem consequências que podem levar à sua distopia. Eles vão demonstrar, por exemplo, então, como é que o processo de difusão da lógica metropolitana nos espaços rurais, por meio da valorização daquilo que se chama da primeira ou da segunda residência do turismo, criam-se também fenômenos de elitização, exclusão, segregação e degradação ambiental. Eles vão demonstrar, então, como a criação de uma representação do rural como utopia, e aí o que eles vão chamar de o imaginário de uma utópolis, criam, na verdade, a sua antinomia, né, a distópole, a dispersão de novas e velhas formas de segregação e elitização dos espaços. É interessante ver, então, que essa questão, por exemplo, do próprio lazer como uma demanda, uma função urbana, ela vai demonstrar que vai trazer mudanças no uso do espaço rural e no percurso até ele, pois, sob a perspectiva da metropolização, os turistas, os migrantes, etc., precisam se manter sobre o espaço dos fluxos. Vai exigir, então, portanto, uma reestruturação da mobilidade, né, das vias de acesso e do alcance das mídias, dos fluxos informacionais. Bom, vou terminar porque já passei do meu tempo. Aí, só, então, mostrando essa discussão da metropolização do espaço, da dispersão e da centralização, que acaba que não dá para travar aqui, mas que é uma questão central, né? Por conta, exatamente seria essa relação contraditória e complementar da dispersão e da centralização, que vai ter consequências no espaço rural, com esses autores que estão aí, que eu não vou ler para terminar logo, a relação urbano-rural, urbanidades e ruralidades, e o espaço cotidiano. E essa pode passar aí, depois, se quiserem discutir, a última aí, que é uma tabelinha que eu... Tá, vai acabar. Que eu fiz um pouco inspirada no trabalho da Sandra, tentando pensar nas relações urbanas e rurais nesse contexto aí, mas que fica para a próxima. Obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Sabrina, eu sou orientanda do professor João Rua. O título da minha pesquisa é Hoje Aula é na Rua, a luta dos estudantes pelo controle do espaço como instrumento de desalienação e quebra do cotidiano programado.
o nosso objeto, a luta pelo controle do espaço no movimento Ocupa, e o objetivo geral, analisar a relação entre a alienação, a desalienação e a produção do espaço por meio desse movimento. Nesse sentido, a gente vai trabalhar com a hipótese de que o movimento estudantil de ocupação de espaços públicos configura-se como um momento de quebra do cotidiano programado e abre possibilidade para a formação de novas consciências, espacial, política, social e ideológica. A gente dividiu a pesquisa em 4 capítulos, né, que vão estar sempre dialogando um com o outro, mas a título de organização, né, é interessante fazer essa divisão. No capítulo 1, a gente vai estar trabalhando com o amoldamento social das práticas espaciais. A gente vai estar chamando, né, de amoldamento social os processos e mecanismos que moldam a forma como o sujeito enxerga o mundo, ou seja, que moldam a consciência, naturalizando fenômenos que são sociais, provocando conformismo e aquela sensação de imutabilidade, né, de que as coisas sempre foram assim, são assim e vão ser assim sempre, né, não tem o que a gente fazer para mudar. Eu escolhi utilizar esse termo, amoldamento, porque ele significa ajustar-se, né, ao molde, e ele tem como sinônimo esses termos: acomodação, adequação, ajustamento, conformação. E para trabalhar com essa questão do amoldamento, eu trouxe 5 autores, né, que vão trazer aí 5 conceitos para a gente estar trabalhando, que, ao nosso olhar, convergem, né, numa mesma direção, mas cada um vai enfocar ali mais numa coisa ou na outra, que é a alienação do Mesaros, a heteronomia do Castoriadis, o mundo da pseudoconcreticidade do Kozik, o sonambulismo espacial do Lacoste e o cotidiano programado do Lefebvre. A alienação, ela não é um conceito do Mesaros, né, mas a gente escolheu trabalhar com Mesaros porque ele faz essa compilação das obras do Marx que falam da alienação. A alienação, ela é um fenômeno inconsciente, né, que ela é inerente ao capitalismo, né, e está atrelado ali à existência da propriedade privada. A alienação atinge a todos, não só o trabalhador, mas também o dono dos meios de produção. Com a heteronomia do Castoriadis, né, a heteronomia vem ali em contraponto à autonomia. A gente pode entender essa heteronomia como determinações externas, né, ou seja, a minha conduta, ela vai ser determinada por um outro, né, que não eu. Então a gente toma para si atitudes, crenças que a gente não reflete de onde, né, a gente só age, a gente não reflete sobre isso. Então pode ser desde a gente passar em frente à igreja e fazer o sinal da cruz e não saber muito bem por que a gente faz aquilo, ou de repente seguir determinada lei, enfim, tomar para si algo sem reflexão que não foi, né, estabelecido por nós. No mundo da pseudoconcreticidade, o Kozik vai falar que a atitude primordial do homem comum frente à realidade não é de um sujeito cognoscente, ou seja, de alguém que se põe a analisar, a desvendar e a entender o que está sendo posto frente aos seus olhos, né? O Kozik fala que a coisa em si não se apresenta diretamente a nós e que a gente tem que, de certa forma, fazer um movimento, né, para entender isso, para enxergar. De você parar, tentar ali se manter uma certa distância, né, analisar, e a gente vem... E o que o Kozik fala é que o que tem sido feito é que acaba se tomando a aparência pela essência, né, sem a reflexão. A gente aceita aquilo ali que nos é apresentado aos olhos como se fosse só aquilo, não houvesse nada além do que é apresentado a nós. O Lacoste vai falar sobre o sonambulismo espacial, que pode ser caracterizado primordialmente ali como a falta de interesse e de conhecimento pelos fenômenos geográficos. O Lacoste faz aquela divisão, né, entre geografia dos estados maiores, geografia dos professores, vai estar chamando atenção para a potencialidade da geografia, mas ele fala que essa potencialidade, né, que essa geografia que é usada como arma de poder e dominação na mão do Estado e dos capitalistas, isso não acontece com a população de modo geral, né, que fica em estado de miopia ou sonambulismo espacial, ou seja, eles não entendem para que serve a geografia e por isso não se interessam, né? Eles não entendem em que fazer essa leitura espacial, no que esses fenômenos geográficos podem utilizar, né, podem ser úteis na sua vida cotidiana.
E, por fim, o Lefebvre, né, que fala do cotidiano programado, o Lefebvre fala que a vida cotidiana aprofunda, né, a alienação, deixando os sujeitos passivos e infelizes. O Lacoste vai estar falando que o controle do cotidiano aumenta o poder de opressão e de dominação, né, das classes dominantes. Então, falando assim bem rapidamente de cada um deles, a gente identifica todos esses fenômenos, né, da contemporaneidade, que eles convergem para essa direção, então, de amoldamento social, que seria esse fato dos sujeitos não refletirem mais, não conceberem mais a sua própria vida, né, não refletirem sobre suas práticas, sobre o espaço que eles habitam. O capítulo 2 e 3, eu vou falar bem rapidamente. O 2, a gente vai trabalhar com a ideia do espaço como fundamento material da alienação. A gente vai estar trabalhando com o conceito de espaço, né, social, do Lefebvre, e trabalhar com esses 3 pontos sempre imbricados, que é a luta de classes, a reprodução do espaço e o amoldamento social. No capítulo 3, a gente vai estar falando dos espaços de amoldamento social. Primeiro, a gente vai falar dessa educação por meio da vivência espacial. O que isso quer dizer, né? Eu trouxe ali a frase que o Mesário cita do Paracelso, a aprendizagem é a nossa própria vida. Ou seja, esse amoldamento social, ele ocorre em todas as instâncias da nossa vida. Isso porque o capitalismo, ele perpassa e regula todas as instâncias da nossa vida. E, como eu disse, a alienação ela é um fenômeno inconsciente, mas ela pode ser reforçada. E é isso que acontece nesses espaços de dominação ideológica, né, que a gente trouxe aqui, a igreja, a escola, a universidade, os quartéis. A classe dominante, então, usa desses espaços para reforçar, né, esse processo de alienação. E quando a gente fala desses espaços, a gente está falando do espaço simbólico e do espaço físico, que não é só o que representa aquela instituição, mas a própria construção dela. A gente sabe que quando uma escola é construída, a localização do quadro, da porta, a disposição das cadeiras, tudo é posto de uma forma que é para um sujeito exercer ali a dominação, né, sobre os outros. Então, tudo isso vai estar integrado. E, por fim, a gente vai estar discutindo um pouco a questão da escola como instituição de reprodução ideológica do capitalismo, né, apoiados no Mesário, perguntando, né, para que e a quem tem servido, então, essa instituição escolar. Bom, no capítulo 4, a gente vai falar um pouco sobre a luta pelo controle do espaço e a ação transformadora da consciência. Nesse capítulo, a gente vai estar trabalhando com um pouquinho mais de enfoque com esse movimento, então, de ocupação das escolas. A gente vai priorizar as ocupações que aconteceram aqui no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio, mas a gente vai estar citando também, né, outras ocupações que aconteceram, porque as ocupações foram, né, por todo o Brasil. Aí a gente coloca, ocupa tudo, né, a experiência secundarista no Brasil, a grande ironia. Por que a gente coloca essa questão, né, como uma grande ironia? Porque a escola seria o local privilegiado desse amoldamento, né? A escola ela é projetada para produzir essas consciências conformadas e subjugadas ali desde a infância até a adolescência. E, mesmo assim, nesse espaço de inculcamento ideológico, nesse espaço privilegiado desse movimento, a gente vê que, ainda assim, ali há resistência, né? Aquilo que o Lefebvre fala, que se é no cotidiano que se dá a dominação, é nele também que se dá, né, a resistência e a luta. Então, a gente vê que logo nesse lugar, né, que está ocorrendo esse processo contínuo de luta para quebrar o controle dos capitalistas e o Estado sobre aquele espaço. A gente vai falar um pouquinho da ocupação como forma de resistência e luta. A ocupação ela foi escolhida, na verdade, como um método, né, um método radical de luta que os estudantes escolheram, que visa chamar a atenção da população para essa luta deles, cobrar ali do Estado, no caso, que o Estado dê essas demandas ali, né, que eles estão lutando, e também fazer esse escracho geral, né, porque acaba, de certa forma, saindo na mídia, né, e as pessoas começam também a olhar mais para a escola. Nesse sentido, as ocupações da escola elas são semelhantes a outros tipos e outras formas de ocupação. Por outro lado, o que a gente quer chamar a atenção é que, quando os estudantes, mesmo que de forma inconsciente, né, quando esses estudantes eles ocupam a escola, quando eles ocupam o espaço que eles habitam cotidianamente,
sendo ela o mais fraco, há uma inversão de poder, né, nesse processo. Aí a gente fala um pouquinho aqui do papel da autogestão no movimento Ocupa. Na prática, não de forma intencional, esses estudantes acabam questionando a própria legitimidade do poder, e do controle do Estado sobre o espaço. E, nesse movimento, com essa autogestão, os alunos começam a entender melhor não só o funcionamento da instituição escolar, porque eles vão ser os responsáveis por tudo, todas as tomadas de decisão de forma coletiva. Então, eles vão ver quem é que vai fazer a comida, quem vai fazer a limpeza da escola, e também que atividades nós queremos receber, que pessoas nós vamos convidar para vir aqui trazer uma atividade, para fazer uma atividade com a gente. E eles também começam a refletir, nesse momento, com a autogestão, do papel, do posicionamento do Estado com a escola pública, principalmente nessa coisa do sucateamento e do descaso. Os alunos encontraram muitas irregularidades nas escolas quando eles ocuparam. Tinham salas inteiras com material trancado, com livro didático, que a direção muitas vezes diz que não chega, que não tem, e tinham livros nas escolas que não foram distribuídos. Tinham salas com material se estragando, tinta, materiais de obra para conservação mesmo, e a gente vê que muitas escolas precisam desses reparos. Além disso, também bibliotecas trancadas, porque não tem funcionário. Uma série de coisas que esses alunos foram vendo que poderia ser diferente. Por que é assim? Por que isso aqui está fechado? Por que está trancado? Por que... E aí, por fim, a gente fala um pouco da questão da emancipação da consciência e atividade revolucionária, apoiada no Michel Lovy. Ele vai falar que a atividade revolucionária ela altera simultaneamente o mundo e a consciência. E a gente coloca